Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leonardo Dantas, e agora nós vamos falar sobre as grandezas, tá? Quando eu falo assim para você, ó, velocidade, tempo, massa, aceleração, força, densidade, volume, energia, tudo isso são exemplos de grandezas. Nesse caso aqui, grandezas físicas e algumas grandezas físicas. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que todas essas grandezas se encaixam em dois grandes grupos, que são os grupos das grandezas escalares e os grupos das grandezas vetoriais. Mas, professor, qual é a principal diferença entre elas? Olha só. Uma grandeza escalar, você identifica ela apenas com um módulo e unidade, você entende ela completamente. Por exemplo, quando eu falo que a temperatura aqui está de 36 graus Celsius, eu não preciso falar para você mais nada, porque você já entendeu tudo quando eu disse que a temperatura é de 36 graus Celsius. Então, temperatura é um exemplo de grandeza escalar. Agora, quando eu falo em grandeza vetorial, para você entender ela, eu tenho que falar o módulo, a direção, o sentido e a unidade. Por exemplo, quando eu falo assim que estou aplicando uma força de 100 newtons, para você entender completamente, eu tenho que falar que estou aplicando uma força de 100 newtons na horizontal, sentido para direita. Então, estou aplicando uma força para cá. Eu também posso aplicar a mesma força de 100 newtons, só que na vertical para cima. Tá? Então, eu tenho que te dizer, para você entender completamente, nesse caso aqui, de grandeza vetorial, o módulo, a direção, o sentido e a unidade. Tudo bem? Só que olha só, existe uma perguntinha que você faz para você mesmo, para te ajudar a identificar essas grandezas. Essa pergunta que você faz para você mesmo é a pergunta para onde. Se a pergunta para onde fizer sentido, a grandeza é vetorial. Se a pergunta para onde não fizer sentido, a grandeza é escalar. Quer ver? Por exemplo, ó, quando eu falo aqui que a temperatura é de 36 graus Celsius, qual que é a dica? É fazer a pergunta. Então, está fazendo 36 graus Celsius para onde? Faz sentido? Está fazendo 36 graus Celsius para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Então, não fez sentido a pergunta para onde. Então, se não fez sentido a pergunta para onde, a grandeza é escalar. Quer ver um outro exemplo? 2 segundos, um tempo de 2 segundos. Para onde esse tempo de 2 segundos? Para a direita? Para a esquerda? É 2 segundos para cima? É 2 segundos para baixo? Não. Então, a grandeza tempo é uma grandeza escalar. Beleza? E quando eu falo assim, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, faz a pergunta para onde? Eu estou acelerado para onde? Faz sentido, porque olha só, eu posso estar acelerado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, é ou não é? Então, a pergunta para onde fez sentido. Então, quando isso acontece, a minha grandeza é uma grandeza vetorial. Quer ver um outro exemplo? Força. Força é uma grandeza vetorial porque a pergunta para onde faz sentido. Eu estou aplicando uma força de 10 newtons para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Então, força é uma grandeza vetorial. Tranquilo? Pessoal, entendeu? Então, qual que é o resumo para você? Nós temos dois grupos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Basta você saber identificar qual grandeza é escalar e qual é a vetorial. Tá? E para isso, o que você faz? Você faz a pergunta para onde. Se a pergunta para onde fizer sentido, a grandeza é vetorial. Se a pergunta para onde não fizer sentido, a grandeza é escalar. Tranquilo? Eu só vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo. Fui!